ACS, Associação de Capelania na Saúde, é uma associação beneficente de assistência social e educacional de natureza religiosa, humanitária, filantrópica e cultural, sem fins econômicos ou lucrativos e sem vínculo ou interesse político partidário. A ACS se dedica ao Ministério de Assistência aos enfermos, familiares e profissionais da saúde, bem como a formação e desenvolvimento de capelanias hospitalares. Também presta assistência espiritual a pessoas em sofrimento, mediante a aplicação do conforto da Palavra de Deus. Promove o desenvolvimento e integração de capelanias, capacitando, orientando, credenciando capelanias, capelães e visitadores hospitalares. Também supervisiona o exercício do Ministério de Capelania e promove a prestação gratuita de assistência e amparo social e material aos pacientes carentes e familiares. Outra função da ACS é promover atividades complementares aos enfermos hospitalizados em tratamento rádio ou quimioterápico, ambulatorial ou domiciliar, aos seus acompanhantes e cuidadores, bem como acompanhamento aos familiares após a alta médica ou o óbito do paciente. Nós cooperamos na humanização dos hospitais, através da interação com os profissionais e estudantes da área da saúde, promovendo devocionais, palestras, cursos e congressos para sensibilização e preparo para o cuidado integral dos pacientes. Promovemos assistência e apoio espiritual aos profissionais da área da saúde, através do aconselhamento pessoal. Esta é a ACS. Você também pode fazer parte da capelania hospitalar ou da Casa do Aconchego, trabalhando voluntariamente conosco. Venha se preparar. Temos agora um curso de capelania hospitalar em EAD. Entre no nosso site capelanianasaude.org.br. Olá, minha gente querida, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa Capelania, gente cuidando de gente. O meu nome é Helene Vação, eu sou capelã hospitalar e também sou presidente do Conselho Presbiteriano de Capelania do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Temos trabalhado em vários setores, mas principalmente nos hospitais. E hoje eu quero trazer mais uma pessoa muito querida, muito especial. Eu a chamo de Jaquinha. É a minha querida Jaqueline, que tem trabalhado conosco na capelania há muitos anos, principalmente com as crianças enfermas. E ela trabalhou muitos anos com as crianças com AIDS também. Ela é professora e ela vai falar sobre um trabalho muito especial que ela tem feito tanto nos hospitais como nas escolas, na igreja, mas agora, no tempo de pandemia, todos nós ficamos pensando, e agora? Como nós vamos fazer? Ela tem dado aulas online para as crianças da pré-escola. Você já imaginou como é difícil manter a atenção de uma criança de 4 anos, 5 anos no computador, no celular e fazer com que a criança se envolva e participe da aula? É muito difícil. Por isso ela tem feito uma porção de cursos e com isso ela vai nos trazer a experiência que nós podemos aplicar tanto nos hospitais, nas capelanias, como também nas igrejas, mais ainda pensando em mim como avó, podemos nos comunicar com os nossos netinhos de uma maneira muito lúdica e muito criativa, vai prender a atenção deles e o vínculo vai estar muito mais estreito entre avós e netinhos também.
eu quero ler para você um versículo da Bíblia que diz assim: ensina a criança do caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Na Bíblia, a mensagem, que é uma paráfrase, diz assim: mostre a direção da vida para seus filhos, e mesmo quando forem velhos, eles não se perderão. Como é importante nós estarmos criando, educando os nossos filhos no cuidado da palavra de Deus, do conhecimento da pessoa do Senhor Jesus, para que eles tenham uma vida com sentido, vida com propósito, vida na dependência do Senhor. E este conhecimento, esse relacionamento com Deus afetará todas as áreas da vida deles, todas as decisões que eles forem tomar. Então, vale a pena investir na criança, porque ela conhecerá desde pequenininha o caminho em que deve andar, porque Deus estabeleceu esse caminho. Jaqueline, deixa eu lhe dar um alô. Boa tarde. É um grande prazer estar aqui, poder falar desse tema que para mim é muito caro. Eu me dediquei praticamente minha vida, né, inteira com as crianças, então eu tenho mais vida com crianças do que sem criança, né? É verdade. Então eu quero agradecer por essa oportunidade de poder estar aqui e compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito na minha vida e através da minha vida. Ótimo. A Jaqueline, ela é graduada em Pedagogia pela Unip, tem um MBA em Gestão de Pessoas pela Faculdade Getúlio Vargas, está cursando pós em Neurociência aplicada à educação. Atuante na área de educação desde 2003, completando 13 anos de Prefeitura de Guarulhos, onde ela já atuou como coordenadora de projetos, vice-diretora e atualmente como professora. Ministerialmente, ela tem liderado crianças desde os 9 anos de idade, começou cedo, garota. E completando este ano 10 anos de capelania na nossa Associação de Capelania na Saúde, servindo na capelania pediátrica e na formação e treinamento de novos visitadores. O Ministério de Capelania da Associação de Capelania na Saúde, você pode entrar lá no nosso site capelanianasaude.org.br e ali você vai estar conhecendo todo o trabalho que nós fazemos nos hospitais. Você já viu um vídeo no início desse programa mostrando um pouco do que fazemos. Temos uma equipe muito bem treinada em cada hospital onde temos a capelania e o trabalho é diário. Nós estamos ali com os pacientes diariamente. Temos os nossos capelães liderando cada equipe e fazendo um trabalho lindo, de envolvimento, de coração e sempre tendo como alvo confortar a pessoa através da palavra de Deus. Ontem mesmo começamos o nosso curso breve de visitação a enfermos, que estamos dando online, e hoje continuaremos mais uma noite. E é tão precioso poder equipar as igrejas para que possam fazer um trabalho de capelania a partir da sua própria membresia, dando suporte para o pastor, ajudando-o a um atendimento contínuo às próprias pessoas das igrejas que estão sofrendo com enfermidades, com perdas, com luto. E muitas vezes o pastor não tem condição, não tem tempo para dar um atendimento contínuo. Mas se tiver uma equipe da sua igreja bem equipada, é isso que a igreja vai estar fazendo. Um cuidado aos seus, vivendo a compaixão de Cristo. Porque é Ele quem nos ensina e nos coloca no coração a sua compaixão. Jaquinha, você é muito preciosa para a minha vida.
Trabalhamos juntas durante muito tempo, porque a Jaquinha foi também secretária da Associação de Capelania, além de professora dos cursos breves de visitação, além de treinadora também dos nossos visitadores e capelães. Todos os cursos que nós damos, nós também oferecemos esse treinamento individual supervisionado. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como tem sido esse tempo de capelania. 10 anos, tem muita experiência para contar. Sim, graças a Deus, é uma oportunidade vinda de Deus mesmo. Todo esse processo que eu estive na capelania, muita coisa mudou. Na minha vida com Cristo, minha vida ministerial, e na minha vida pessoal também. Então, como eu vim aqui para a capelania, como eu conheci a capelania, eu fiz um curso quando eu tinha 15 anos, um curso para liderança de crianças, porque eu já estava na liderança de crianças, na verdade, na igreja. Comecei com 9 anos, regendo as crianças. E aí, com 13 anos, eu comecei a dar aula na escola bíblica dominical. Então, eu sempre estava procurando me aperfeiçoar. E lá, a minha professora era a Anitta, que também já foi... Tia Anitta, sim, que também linda. já foi entrevistada aqui. E ela contava das visitas delas com as crianças. E, assim, aquilo... Eu falei, nossa, se Deus um dia me desse a oportunidade, eu gostaria de estar também ali. E aí, passou um tempo, minha irmã falou, você já viu alguma coisa de capelania? Eu falei, não, né, nunca soube. Não. E aí ela me explicou, tal, falou, vamos fazer o curso? Né? E aí nós fizemos em 2011 curso. Vamos fazer. E fizemos. E assim, foi muito impactante para mim aquele curso. Né? Porque nós, enquanto cristãos, nós não somos ensinados na cultura do cuidar. Quando a gente fala da palavra de Deus, quando a gente fala de amar a Deus, de amar ao próximo, nos é muito distante. Né? A gente, às vezes, lida com isso como se, bom, amei aqui, né, e deixei ali. E a capelania, ela trouxe para mim uma nova lente, né, dentro da cosmovisão cristã e que eu, né, vim desenvolvendo, uma nova lente no sentido de olhar para o outro e realmente se interessar pela vida do outro. Então, é para além daquilo que nós costumamos fazer. Oi, tudo bem? Né? Se a pessoa está com algum problema, a gente sabe, mas né, se logo passa, continuamos vivendo as nossas vidas, e a capelania não, ela me fez observar mais, ouvir. Então, é uma prática, gente, que a gente fala muito, mas que nós precisamos ser treinados. Então, assim, eu aprendi a ouvir mais as pessoas. E é muito interessante, porque quando a gente começa a praticar isso, em todo lugar que a gente vai, alguém senta ao nosso lado e começa a nos contar. Se às vezes a gente não precisa falar nada, né? Mas eu acho que porque nós estamos parados e ouvindo, né? E assim, com atenção, realmente, perguntando, mas né, e aquilo? E isso? Então, isso faz com que as pessoas se sintam acolhidas. Então, eu acredito que a capelania, ela tem um divisor, realmente, de águas na minha vida. Que bom, Jaque. É realmente colocar em prática o Evangelho. Toda a teologia que a gente aprende, ouve a vida inteira nas nossas igrejas, mas como aplicar isso à vida prática? Eu creio que se a igreja tivesse maior consciência dessa necessidade, e o mundo está clamando, o mundo está carente demais. E a igreja muitas vezes fica esperando que as pessoas do mundo queiram entrar. Poucos fazem isso. Aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros mesmo, nós estamos criando ou ampliando o Ministério de Capelania em muitas áreas. Então, estamos começando com a área hospitalar, a área de visitação a enfermos nos lares, equipando a igreja para isso, mas depois queremos ampliar também. Então, nas indústrias, uma capelania empresarial, nas escolas, a experiência que você tem também nos ajuda muito, nas prisões.
nas agências, nas instituições militares, nos quartéis. Tem tantas áreas, entre os homens de rua, moradores de rua, entre asilos e creches também. Então, uma igreja preparada, que arregaça as mangas e vive o amor de Cristo, realmente é uma igreja que cumpre o seu papel. Sim. Um texto que eu gosto demais, e o meu modelo, o nosso modelo é Jesus, o nosso Salvador. Ele diz assim em Mateus 9, 35 a 38, e Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Eu fico encantada porque Jesus, sendo Deus, ele poderia ter dado ordens, ele poderia ter ficado numa sala, num palácio, esperando que as pessoas fossem até ele, mas ele sai ensinando, pregando o evangelho, curando as pessoas e com um olhar compassivo. Ele se condói com a dor das pessoas que estão diante dele. Ele dá ouvidos, ele faz perguntas. Você falou sobre ouvir, e uma coisa que nós frisamos tanto na capelania. Muitas vezes nós vamos fazer uma visita e a gente acha que tem que chegar lá, ler um texto bíblico, fazer uma oração e pronto, fizemos a nossa visita. Mas é muito mais, gente. É ser movido pela compaixão, pelo amor de Cristo. É realmente se engajar e se envolver com aquela pessoa, com aquela família e praticar esse amor. Jaquinha, conta pra gente alguma experiência sua em capelania, lidando com as crianças. E eu quero lembrar, antes disso, gente, que nós estamos aqui, podemos conversar pelo nosso chat. Então, escreva pra gente, porque nós queremos estar pertinho de você, tá bom? Tá, uma experiência. Eu, assim, tenho várias, na verdade, porque principalmente sobre quem é Deus. Às vezes a gente estuda a Bíblia, a gente tem uma visão de quem é Deus, mas quando a gente está ali com as pessoas e percebe como Deus, ele fala com aquelas pessoas, né, dentro ali do mundo delas, a gente fica realmente assim, espantado com a grandeza, né? Com a grandeza de Deus e como Ele cuida. E eu acho muito legal a gente falar sobre as crianças, porque as crianças geralmente são um grupo que as pessoas não costumam dar muita atenção. Porque elas são pequenas, porque elas têm um mundo lúdico delas e que nós adultos não queremos entrar ou não temos tempo. Então, para elas é tudo muito mais difícil, no sentido de atenção. E eu acho muito interessante as formas como Deus cuida. Então, já houve uma vez que a gente tem ali uma sacola, né, totalmente preparada para a gente poder levar material e falar ali com as crianças. E aí eu entrei em um quarto e estava um adolescente, né, tinha uns 12 anos mais ou menos. E geralmente os adolescentes eles são os mais desafiadores. Muito. Porque algumas vezes eles não querem, né, ouvir. Então, assim, eu sempre converso naturalmente, tanto com adolescente quanto com criança, normal. Uhum. E aí eu falo, olha, eu vim aqui trazer uma história que não é a história da carochinha, é uma história real, que realmente aconteceu, que é viva e que ela pode e faz muitas mudanças nas nossas vidas, né, se a gente der atenção a elas. Não posso te contar, né? Então, geralmente, eles permitem. E para este rapaz, eu contei a história de Zaqueu. Então, depois que eu contei, eu perguntei a ele se ele gostaria de fazer como Zaqueu, né? Que Zaqueu se encantou por quem Jesus era e decidiu modificar a sua vida por Cristo. E aí eu perguntei para ele ficou um pouco assim, né?
E aí, o rapaz que estava com ele, né, a gente não havia conversado ainda, porque a minha atenção ainda era para ele. Mas, geralmente com crianças e adolescentes, quando nós visitamos no hospital, eles têm os seus cuidadores, têm os seus familiares. Então, depois eu sempre me remeto a eles, dependendo da situação. E aí o cuidador falou, olha, falou o nome dele, falou, olha, você tem que realmente prestar atenção nessa história aí, sabe por quê? Porque Deus mandou essa moça para vir falar com você. É sobre isso. Por quê? Porque depois eu vim saber de que este menino, ele estava, na verdade, em uma situação de contenção, porque havia feito um delito. E aí eu fiquei, assim, maravilhada da parte de Deus, o amor de Deus por ele. Né? Eu não sabia da história dele, contei a história de Zaqueu. Então eu vejo assim, Deus ele faz isso muitas vezes. Já fez isso também, que eu faço um trabalho com as crianças, com uma personagem chamada Tuinha, e em uma determinada ocasião, eu sempre oro a Deus para que Deus fale com as crianças de maneira específica, né? Especial. E Deus me deu uma introdução diferente daquilo que eu sempre faço, que falava sobre luto. E eu falei, nossa, mas como eu vou, né? Mas enfim, fui. E quando terminei, falei sobre como Deus ele cuida de nós, né? Que Deus ele é o nosso pai, ele é a nossa mãe. E ele é que nos sustenta. E aí, depois que terminou ali, aquela ocasião, os pastores ali da igreja, a esposa do pastor veio conversar comigo e falou, olha, essa palavra foi tão de Deus, você não pode acreditar que essa semana, aquelas 2 garotinhas que estavam ali na frente perderam os pais em um acidente de carro. E eu, assim, fiquei mais uma vez, assim, maravilhado com o amor de Deus para aquelas crianças, né? Como Deus cuida. Você não sabia de nada, mas o Senhor sabia, e por isso Ele te deu essa palavra. Que lindo. Sim. Que tremendo. Sim. E muitas outras que a gente tem de crianças. As crianças pequenas são sempre as mais encantadoras. Então, eu sempre tenho aquela bolsa colorida que eu sempre trago. As crianças, que bolsa bonita. Eu falo, amiga, eu sempre trato eles assim, né? Amigos, amigas. Amiga, essa bolsa conta uma história. Posso te contar? Quero. Tá. Essa história é a história de Jesus. Conheço Jesus, ela falou. Aquilo me chocou, porque eu só não esperava. Criança de 4 anos dizer, conheço Jesus. Aí eu, é mesmo, amiga, mas que bênção. Você conhece Jesus? Conheço. Ele quebra todos os meus brinquedos. Que Jesus é esse? Eu falei, esse Jesus não tá correto. Esse Jesus não tá bíblico. E aí depois ela foi me contar que na escola dela tinha um garotinho chamado Jesus. Entendi. Por isso que ela conhecia. Aí eu trouxe isso, falei, então, mas eu vou te contar um Jesus que não quebra nada. Pelo contrário, amiga, ele só transforma tudo, coisa boa. E aí fui contando para ela a história de Jesus. Entre outras situações aí que realmente eu agradeço a Deus por esse cuidado e por ter me dado esse privilégio, né? De poder participar disso, de poder ver Deus falando com as crianças. Isso é muito belo. Muito. E a gente colhe os resultados, não é verdade? Porque quando a gente está visitando nos hospitais, a gente tem aquela frequência, aquela continuidade no atendimento, a gente vê o resultado. A palavra de Deus produzindo frutos. E isso nos dá muito mais tranquilidade, nos dá muito mais segurança, nos faz crescer no conhecimento do Senhor também. Verdade. Porque Ele responde, Ele sabe cada necessidade que até a criança tem e muitas vezes não consegue verbalizar tudo isso. Sim. Você trouxe um monte de fotos. Você quer falar um pouquinho sobre as fotos? Sim, eu trouxe aí umas fotos do nosso trabalho agora no HMCA, em Guarulhos. Aí, nesse tempo de pandemia, que a gente tem pensado, na verdade, em estratégias de como, então, alcançar essas crianças nesse momento que nós estamos longe. Então, a gente entregou alguns kits para as crianças, que tem histórias bíblicas,
que tem aí atividades que são didáticas, que elas podem desenhar, pintar, que falam sobre Cristo. E aí, seguindo todas as medidas de segurança do hospital, nós saímos entregando aí para elas, e é um momento muito bom, porque elas se sentem acolhidas nessa nova situação, né, que ninguém esperava. Né? E você trabalha com a tuinha também nos hospitais? Conta pra gente. Eu trouxe aí a foto da tuinha, esse daí é o cartão. Então, eu tenho um canal agora no YouTube, mas que acabou acontecendo por conta da pandemia. Por quê? Como nós podemos chegar até as crianças? Né? Como nós podemos falar de Deus às crianças se não estamos presentes? Então, a internet, os recursos visuais, midiáticos, eles têm sido uma ferramenta, uma grande bênção nas nossas vidas. Nessa imagem especificamente, é um trabalho que a gente tem feito com as crianças aí da igreja. Então, é um programa que a gente chamou de Desvendando o Boss. Por quê? Porque uma criança, a gente conversando sobre Jesus, sobre quem é Deus, ele falou assim, se Deus fosse o boss... Não, se Deus fosse alguém que fosse de um videogame, com certeza ele seria o boss. Eu falei, é verdade, eu concordo totalmente. Então, a gente pegamos um conteúdo programático que nós tivemos que ensinar sobre Cristo e o transformamos, fizemos uma gamificação, aí demos esse título, Desvendando o Boss. E ali a gente tinha tudo que um game tem. Então, qual é a arma que vocês vão usar nesse game? É a palavra de Deus, gente. Se vocês não tiverem essa ferramenta, não adianta vir para as aulas. Vocês não vão conseguir vencer os desafios. E aí, o que nós fazemos aí durante as aulas? Porque uma coisa muito importante a gente dizer, que para a gente poder falar com a criança, como a palavra de Deus diz, ensina a criança, precisa haver uma intencionalidade. Às vezes às vezes não, porque a gente não se atenta a isso, porque achamos que levar à igreja já estamos sendo intencionais. Né? Estamos sendo. Porém, é preciso haver da nossa parte. Então, existem algumas coisas que eu sempre falo com os pais, com as famílias. Vocês precisam pensar em maneiras de ensinar. Como eu posso ensinar meu filho a perdoar? Como eu posso ensinar o meu filho a cuidar? Porque a capelania me trouxe isso. Se eu ensinar a criança, desde os 4, 5 anos, porque há maneiras, que ela precisa ter este olhar, este cuidado com o outro, nós vamos ter cristãos aí que vão ser muita bênção para o reino. Então, eu sempre tento trazer essa questão do conteúdo programático, daquilo que eu tenho que ensinar, e de como a criança ela vai me retornar isso. Então, a cada domingo, a gente sempre tem um desafio. Acabamos de entender o que Cristo fez, um milagre que Cristo fez. Agora você vai pensar sobre você. Que milagre que Jesus tem feito na sua vida? Então, a criança pensa, mas não tenho nenhum milagre. Mas alguém da sua casa tem. Então, você vai fazer uma entrevista com alguém, vai mandar essa entrevista pra gente. Olha, que legal, dá tarefas de observação. Sim. Então, fizemos também memorização de versículos. Vocês vão como? Então, vocês vão... Porque os pais falavam, meu filho fica o tempo inteiro... A gente faz uma pesquisa com os pais também, para poder entender quais são as necessidades. Então, há uma escuta das crianças, que isso é uma coisa que eu gostaria também de frisar, que é importante a gente fazer, porque nós não escutamos muitas crianças. É verdade. Então, a gente precisa ouvir qual é a necessidade delas, o que elas pensam sobre Deus. E é interessante como elas estão ouvindo o que a gente fala e o que acontece o tempo todo. Muitas vezes elas estão só brincando ali com seus joguinhos, tal, e está havendo uma discussão entre os pais ou algum assunto nevrálgico e os pais pensam, ela não está nem ouvindo, ela está brincando. Gente, como é impressionante que a criança ouve, capta, está sempre com a antena ligada. Sim. Erro nosso, né? De achar que não. Erro nosso, é verdade. E ela tem essa capacidade dada por Deus de engolir, de mastigar, de aplicar a palavra de Deus de imediato. Sim, e muito. E a criança, ela tem essa facilidade. E ela tem uma facilidade tão grande que ela nos corrige. Né? Fala, tia, mas você falou que não, na outra aula. Meu Deus, é mesmo, me perdoa.
Então, as crianças, elas são assim, por isso que vale a pena investir nelas. E é por isso que, a despeito de outras seitas, elas investem nas crianças, o que geralmente a gente não faz. Né? Então, é importante a gente dar aí para a criança essa questão da aplicação doutrinária. Então, eu não vou lá contar uma história, né? Ou somente pensar naquilo que é moral, ou trazer uma coisa que a história não está dizendo, né? Que aquela narrativa não está trazendo. Por exemplo, a história de Zaqueu. Eu não vou dar ênfase àquilo que Zaqueu, porque Zaqueu era pequeno. Essa não é a ênfase. Né? E essa também não é a aplicação. Então, eu vou dar ênfase do que Cristo fez, de quem é Cristo. Né? Mesmo porque Zaqueu poderia estar no meio da multidão a gente não consegue enxergar né? Quem estar a quem. Então, não é questão, porque Deus te ama, porque você tá vendo, você é pequeno, mas Deus te ama. Não é isso. Né? Está para além disso, né? Está para o coração. E isso que você está falando, coisa que talvez nem todos façam nas igrejas evangélicas. Eu vou contar uma historinha. Só vou contar uma historinha, não preciso nem preparar, porque é criança mesmo. E ele pede para contar 500 vezes a mesma história, então é só eu repetir. Não, essa intencionalidade, né? Você programar, você estudar, você pensar em como aplicar, fazer com que a criança realmente compreenda e desenvolva esse relacionamento com Deus. Isso. Que realmente vai transformar a vida dela desde criança, desde pequeno. Quantos líderes nossos conheceram a Cristo na infância e porque os pais investiram neles, levando-os a sério e levando essa necessidade de viver o evangelho dentro de casa, mas também de falar, não deixar só para a igreja. Então, é em casa. Sim, é em casa que começa. Sim. Deixa eu ler para você, Jaque, alguns comentários aqui. A Marlene Cerqueira diz: boa tarde, queridas. Meu universo favorito, as crianças. Amo trabalhar com os pequenos. A Atelier Loyola: vou precisar ir buscar minha filha no trabalho, mas ela estava participando até agora. A gente acha tão estranho alguém não saber quem é Jesus, que até assusta. Mas, infelizmente, existem muitos, e até mesmo no nosso meio. E ela participa em várias falas aqui. A Rosimeire Desidério fala: que bênção! Deus te abençoe, Eleni, pela dedicação nesse ministério de capelania. A Dalva Souza também tem várias aparições aqui, participações do Atelier Loyola. E a Dalva Souza fala: boa tarde para a gente também. Gente, se comuniquem com a gente, escrevam no chat, falem com a gente, façam perguntas, contem experiências, porque nós realmente queremos você interagindo com a gente, tá bom? Jaque, fala para a gente um pouquinho sobre o esforço que você teve que fazer neste tempo de pandemia, porque você não pôde continuar dando as suas aulas presenciais. Fala sobre o público que você tem e os cursos que você teve que fazer e se aprimorar nessa área. Sim. Como foi muito desafiante para todos nós, e assim, de fato, eu tenho uma facilidade tecnológica. Talvez por conta da minha geração, não sei. Né? Então, para mim, ter que editar vídeos, olhar quais são as outras ferramentas em que eu poderia usar, ferramentas avaliativas. Então, assim, eu fiz uma procura mesmo. Né? Fiz alguns cursos também pela minha própria prefeitura, a qual eu trabalho, que eles acabaram correndo atrás, porque tiveram que equipar os professores. Sim. Né? Então, foi difícil. Mas também agora a gente consegue ter uma maior facilidade. E aí eu acho assim, muito incrível, porque como Deus ele nos traz as situações e como Ele também nos dá capacidade para que a gente possa viver nessa nova
nesse novo normal, como eles disseram bem, e eu acredito muito assim, que nós, enquanto seres humanos, Deus ele nos deu uma criatividade. Então, assim, pensar em outras alternativas, ainda que você não lide bem com recursos tecnológicos, mas existem coisas das quais você lida bem, né? E você pode usar isso. Então, enquanto nós estávamos, né, isolados em casa, uma das dicas aí que a própria Eleni nos deu é entregar cartõezinhos para os seus vizinhos, com uma mensagem de Cristo. Então, isso não exige um recurso tecnológico. Né? É verdade. E com as crianças não é diferente. Crianças pequenas, bem mais difícil elas ficarem ali, né, com atenção conosco. Então, assim, o tempo ele era reduzido, costumava fazer encontros em plataforma online mesmo. E então, sempre envolvido com alguma brincadeira primeiro, né? Ou com um tema, como eu mostrei aí para vocês, com as crianças maiores da igreja, em que cada domingo a gente tinha que desvendar um mistério da palavra de Deus, que eles tinham que saber a resposta. E então a gente foi, né, galgando este caminho, e aí aconteceu também da criação do canal da Tuinha, que já era uma personagem que eu fazia presencialmente, uma forma de alcançar as crianças, que geralmente as crianças se identificam porque a Tuinha é uma personagem infantil. Então, eles ficam em dúvida para saber que idade que ela tem, né? Então, existe uma identificação das crianças e aí, por conta disso, elas escutam bem. Houve uma ocasião em que eu falei sobre uma questão da gente fazer aquilo que é certo, de obedecer. Então, teve uma criança que chegou até mim e falou: Tuinha, tenho que te contar um segredo. Eu falei: pode me contar, amiga, que eu não vou contar pra ninguém. Então, hoje, minha mãe separou 2 saquinhos de doce. Um pra mim e um pra minha irmã. Mas eu comi os 2. Ela falou: mas eu sei que eu fiz errado. Porque a palavra tinha falado sobre isso, né? Sobre obedecer a Deus, sobre não mentir. Ela falou: o que eu tenho que fazer agora? E aí eu, né, orientei, falei: amiga, vai lá, conta para sua mãe que você fez, pede perdão para ela. Você já pediu perdão para Deus? Já. Que eles são assim, são prontos. Sim. Quando a gente até convida-os, né? Vocês querem, né, ter este amigo Cristo, né, em sua companhia? Vocês querem fazer parte? Eles sempre querem. Diferente aí dos adultos, que pensam muito mais no externo, no que na mudança que eles vão ter que fazer de vida para aceitar essa cosmovisão cristã, né, do que do benefício que Cristo é. Criança olha Cristo e fala: ele é ótimo, ele vai ser um amigo e tanto, por que eu não iria querer? Né? Claro. E adulto não, adulto pensa no que vai modificar, né, nas mudanças que ele vai ter que fazer, das quais ele não gostaria. A criança é muito mais espontânea, né? Quando ela conhece a verdade, ela recebe e aplica o evangelho à vida dela de imediato. Muito. Alguns meses atrás, eu fui para um fim de semana na praia com 2 dos meus filhos, minha nora e também a minha netinha, que estava com 3 anos e pouco. E assim, contei história direto, levei um livro, uma Bíblia ilustrada para criança, e eu não sei quantas vezes eu contei aquelas histórias. Assim mesmo. E ela chegou numa hora, eu já contei isso no programa anterior, mas eu quero estender um pouquinho mais. Ela me perguntou assim: onde está Deus? E eu falei: ele está em todo lugar, ele é o Criador de todas as coisas, e ele ama tanto a gente, que ele quer estar vivendo dentro da gente também. E daí falei de Jesus, falei do sacrifício dele, perguntei se ela queria convidar Jesus para ser o Salvador. Ela aceitou Jesus. E eu perguntei para ela: e agora, onde está Jesus? Ela falou: está no meu coração. E eu falei: no meu também. E ela falou assim: então ele se dividiu na metade?
Foi tão gostoso. Porque a criança é objetiva, é concreta, né? E é tão gostoso. Sim. A gente poder semear na vida das crianças desde cedo, não é? E às vezes as pessoas, elas acham isso uma barreira. Ah, mas ele não vai entender direito, então ela vai achar que Jesus foi rasgado. Não. Calma. Você deve dizer a verdade para a criança. Ainda que ela não entenda neste momento, aquilo ficou. Em um certo momento vai dar um eureka nela. Ela fala, entendi, agora eu entendi. O que minha mãe disse ali atrás, o que a minha avó cantou para mim. No hospital mesmo, a gente teve uma experiência, foi muito marcante para mim, de uma pessoa que ele disse que estava em coma. Ele é adulto, estava em coma, e ele disse que em coma ele ouvia a avó cantando para ele a música. Eram 100 ovelhas. Que coisa! E aí ele disse que ele ouvia essa música da avó cantando, eram 100 ovelhas. E aí ele disse que ele ouviu uma voz muito nítida que disse para ele, eram 100 ovelhas, não 99. E ele acordou do coma depois que ele viu essa voz. Impressionante. E aí eu achei assim que eu falei, nossa, esse peixe a gente não tem nem trabalho, né? Esse peixe Deus deu assim de presente, porque a pergunta dele foi, o que isso significa? Então eu falei, nossa, Jesus, a gente teve que fazer nada, Deus fez todo o trabalho. É lindo. E não é diferente com as crianças, então a gente tem que insistir com elas, usar aí as ferramentas. A gente pode usar o TikTok, que eles gostam de fazer essas coisas, passam horas assistindo algumas coisas que você fala, né, que nem leva seria... canto nenhum. Exatamente, aí está o nosso papel de controlar, de olhar, de sentar com essa criança e confrontá-la biblicamente. Sim. Filho, né, criança, o que você pensa sobre isso? O que você acha que está trazendo de ensino para você? Trazer isso mesmo à reflexão. Sim. Porque as crianças, elas fazem boas reflexões a respeito... Fazem cada pergunta, não é? Sim. E sermos realmente intencionais em tudo. Então, a gente vê, o pastor Gilberto Celeste fala sobre isso muito bem. Festas de aniversário. Às vezes a gente dá ênfase lá em Moana, em tantos outros desenhos, personagens aí da Disney. E nós temos tantos personagens cristãos. Bíblicos, que as crianças podem se espelhar para poder viver. E não usamos isso. Até como uma forma de evangelizar mesmo as pessoas que estarão nessa festa. É verdade. Então, assim, eu acredito que nós temos que pensar, né? Sermos estratégicos em tudo aquilo que a gente fizer e aquilo que Deus nos der a oportunidade. Então, se eu estou à distância, o que eu posso fazer? Sim. Quais são as minhas habilidades? O que é que eu tenho a meu favor? O que essa criança está me trazendo? Que é o que a gente faz quando a gente visita no hospital. O que a criança tem? É se importar com ela. Isso é capelania. Né? É ouvi-la. Né? E muitas vezes é só ficar ali brincando com ela. Sabe que antes de fazer teologia e mestrado em aconselhamento bíblico, a minha primeira formação foi em artes plásticas. E numa das matérias, nós tínhamos que reunir crianças da redondeza das nossas casas e fazer uma análise psicológica do desenho delas. Como foi precioso isso, porque a gente dava giz de cera, papel, elas iam desenhando e elas iam contando as histórias da família pra gente. E foi uma situação meio crítica quando a gente começou a identificar alguns problemas sérios na família. Mas a criança fala pra gente de várias maneiras. E o desenho é uma ótima forma de comunicação. Sim, também é isso. É aproveitar o que a criança nos traz. Né? Eu trouxe até um vídeo aí de uma criança que ela... A proposta era, você precisa memorizar o versículo. Como você vai fazer? Não sei. Você pode musicar, a gente dá algumas ideias, mas a ideia é que a criança também faça de acordo com aquilo que ela sabe, daquilo que ela tem. Os recursos dela. Exato, e aquilo que ela gosta, né? Sim. E aí as crianças fizeram vários vídeos, eu trouxe um para vocês poderem ver aí, de uma criança musicalizando o João 3,16. Que lindo. Obrigada. Desta maneira...
que deu o seu filho unigênito para que todos, aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Oh, 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 oh. João 3:16. João 3:16. Oh, 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 oh. Porque Deus ama o mundo. Ela cumpriu a missão dela, não é? Sim, você vê que ela dança, porque ela gosta de dançar. Sim. Ela dança, ela canta, ela faz, né, toda a encenação dela, mas memorizou, Exatamente. né? E mesmo que ela não entenda todo o conteúdo daquele texto bíblico, mais tarde, como você contou, desse paciente em coma que teve a lembrança daquilo que a avó cantava para ele. Sim, A gente nunca sabe como Deus vai usar não. essas ferramentas, né? Mas é importante trabalharmos nelas Sim, e fazermos com que as crianças sejam ensinadas na palavra desde o começo. Gente, eu escrevi um livro um tempo atrás chamado Meu Filho Está Doente. Este livro eu escrevi investigando, entrevistando as mães da Casa do Aconchego. Casa do Aconchego foi um projeto que eu pude desenvolver com várias pessoas me ajudando, graças a Deus, de uma casa para acolher as famílias das crianças que estão enfermas em São Paulo. Famílias que vêm de todo o Brasil, não têm onde ficar, vão ser atendidas no Hospital das Clínicas de São Paulo, no Emílio Ribas, no ICESP, e essas mães ficam aflitas porque não têm dinheiro para pagar um local realmente adequado para ficar meses. Aquela criança que vem para tratamento aqui são crianças que estão extremamente sofridas, já passaram por todo tipo de exames médicos, de tratamentos e não tiveram recurso de cura. E aqui em São Paulo nós temos, graças a Deus, a nata da medicina. Então, fiz o projeto dessa casa, a casa faz 13 anos esse ano, e tem sido de grande bênção. Essas mães são hospedadas, algumas com os seus filhos, e levam os filhos para tratamento todos os dias, e outras mães que estão com os filhos nas UTIs, não tem onde lavar roupa, não tem onde comer uma refeição quente realmente, onde ter um carinho a mais. Então, esta casa serve para tudo isso. É um atendimento diário, gratuito, com todas as refeições, com camas, tudo de primeira, porque Deus nos deu esse recurso em mãos e temos preciosos mantenedores, cristãos e não cristãos, que vem nos ajudar pagando o aluguel da casa, ajudando a pagar os funcionários também, e as nossas capelãs trabalham ali. E este livro foi essa pesquisa conversando com as mães. O que é ter um filho doente? E não é uma doença que passa, mas muitas dessas mães têm os seus filhos doentes há 12 anos, há 15 anos, e estão se esforçando, deixando tudo mais de lado para cuidar deles. Então, eu queria muito que você fosse conhecer a Casa do Aconchego. Entre lá no site, você vai encontrar ali também informações e agende, vá conhecer o trabalho. A casa fica aberta de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 3:30 da tarde, mas estas famílias ficam hospedadas gratuitamente no tempo que precisarem. Então, nos ajudem também a sustentar esse projeto todo. Jaquinha, fala pra gente um pouquinho mais sobre o teu trabalho no hospital. A Joyce, irmã da Jaque, também trabalha com a gente há bastante tempo, mesmo sendo fisioterapeuta, trabalha aos sábados com a gente. isso, ela é fono. É fono, tá certo. Isso. Então, desde 2011, a gente tem estado no ministério
E assim, tem sido uma grande bênção, né? Eu pude aí passear em algumas áreas, né? Quase uma diaconisa no trabalho. Então, eu acho que o que eu gosto também de fazer, além de ensinar as crianças, é trabalhar com os treinandos. Porque eu acho isso é como se fosse um trabalho de um discípulo, né, que anda junto. Isso, fala sobre isso. Porque o diferencial dos nossos cursos de capelania Sim. é que depois do curso teórico, passamos o pessoal por uma entrevista e treinamos individualmente na prática nos hospitais. Sim. Então, você está falando treinando. Ótimo. Isso. Inclusive, eu já tive em algum curso uma cursista que foi até mim e falou: você sabe que eu estou aqui nesse curso por causa de você? Eu falei: mas de mim, tem certeza que não é por causa da Eleni? Porque assim, a Eleni, não, foi você. Que beleza. Que eu visitei uma criança, ela era acompanhante. E ela falou: puxa vida, gostaria de fazer isso. Então, hoje eu estou aqui fazendo o curso. Eu falei: nossa, mas que bênção. Eu falei: e Deus abençoe que você faça treinamento, né, para que a gente esteja junto. Porque, como bem a Eleni já colocou aqui hoje, os campos são grandes, né, mas nós temos poucos ainda, poucos voluntários, né. Algumas pessoas, elas dão início, mas não permanecem, vai por N motivos. E eu costumo dizer ao treinando: olha, agora que você iniciou, vamos orar ainda mais. Porque vai acontecer tantas coisas para você querer desistir, mas permaneça, né? Porque é um trabalho que realmente vale a pena a gente servir a Deus e servir ao outro desta maneira. Eu falo porque eu sou prova disso. E então, assim, com o treinando, eu acho muito interessante esse crescimento que se tem, porque nós temos cada um tem, né, carrega consigo uma maneira, uma forma de conversar com os outros. E aí, quando a gente está no hospital, eles estão junto com a gente, então eles ficam assim muito seguros quando nós estamos. E quando é a vez deles falarem, eles ficam muito assim: não, pelo amor de Deus, se fosse eu, não sei como que eu iria agir assim. E aí nós treinadores, nós sempre temos essa fala. Então, a gente também não sabe. Porque eu estou há 10 anos na capelania, mas se eu disser para vocês que eu já sei como entrar e visitar todos, eu não vou estar sendo clara, não vou estar sendo verdadeira, porque a gente não sabe. Então, uma das grandes bênçãos deste ministério é a dependência que a gente tem de Deus. Exatamente. Porque antes da gente entrar no quarto, a gente sempre ora: meu Deus, entra junto comigo. Eu não sei como é que vai ser, eu não sei quem estará lá, mas o Senhor é o Deus que conhece, o Senhor é o Deus que nos instrumentaliza. E assim tem sido uma grande bênção. Então, eu gosto deste trabalho de treinamento também por isso, porque depois nós temos amigos, né, irmãos. Então, assim, a gente pode gozar de uma boa comunhão com os irmãos da capelania. E é uma ligação assim, muito forte entre nós. Então, a gente deseja estar junto aos sábados. Nosso devocional é sempre muito abençoador. A gente também, às vezes, aquilo que nós conversamos no devocional lá embaixo é aquilo que, quando a gente vai lá para cima visitar um paciente, é a palavra que vem. Então, assim, a gente fica: puxa vida, que Deus é esse que orquestra tudo isso? Tremendo. Jaque, estou recebendo aqui uma comunicação da Adriana Samuel. E ela fala assim: sou Adriana, escrevo de Angola. Está a ser uma bênção ouvir as irmãs falarem deste trabalho. Deus vos abençoe. Que linda, Amém. Que delícia, até de Angola nos assistindo. Muito bom. Jaque, Deus abençoe muito a sua vida. Amém. Queremos você cada vez mais pertinho de nós, trabalhando conosco o tempo todo. A Jaque é voluntária e treinadora voluntária também na capelania há 10 anos. E queremos muito, porque o seu trabalho tem sido de grande valor, grande bênção para o reino, para a nossa vida, para as crianças e adolescentes também. Amém. Gente, eu quero mostrar para vocês rapidinho a foto de um livro meu que estamos lançando agora.
está prontinho pela editora da ACS, Associação de Capelania na Saúde, Publicações. Então, é Salmos para Momentos Difíceis. Escrevi esse livro agora, durante a quarentena, trabalhando essa convicção de que Deus ouve as nossas dores, Ele conhece a nossa aflição, a nossa impaciência, o nosso desacomodamento nesse tempo tão difícil de quarentena e como nós precisamos dele em momentos de crise. É um Deus que está presente. Ele está por e-book na Amazon, então você pode entrar ali e baixar o livro, assim como o outro, Capelania Hospitalar, também está no e-book, e também o Linha de Frente. Linha de Frente, escrevi também esse mês passado, conversando com os profissionais da saúde. Então, tem sempre um depoimento de um médico, ou enfermeira, ou fisioterapeuta, ou uma recepcionista de hospital, falando da aflição que ela está enfrentando em meio à pandemia. E eu escrevo dando uma palavra de consolo, mostrando como Deus pode fazer a diferença e realmente dar sentido, propósito na profissão que ela está exercendo, ajudando-a, fortalecendo-a e ajudando-a também a ver a profissão como missão, algo muito maior. Ela está servindo a Deus através do seu trabalho e alcançando as pessoas. Então, entrem lá na Amazon e baixem esses livros também. Teremos novos livros logo, logo. Estou escrevendo sobre as mães da Casa do Aconchego, conversando com cada mãe agora e logo vai nascer um novo livro. Jaque, muito obrigada. Deus te abençoe muito. Amém. Abençoe muito a sua família também, Amém. o seu ministério em todos os lugares. Amém. Obrigada também, viu, gente, pela oportunidade de partilha. Tá bom, gente. Até sexta-feira que vem, quando estaremos juntos com um novo convidado, também sempre muito especial. E você vai crescer junto conosco. Deus abençoe a sua vida e seu ministério também. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. E ainda quando for velho, não se esquecerá dele. Até mais.